Olá pessoal, bom dia. Graças a Deus por mais uma oportunidade de nos reunirmos e meditarmos na palavra de Deus. Queremos abraçar todos. Vamos fazer uma oração. Guilherme, você pede a bênção de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por cada momento da Tua presença. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio de estarmos aqui parados agora para ouvir, Senhor, aquilo que o Teu Santo Espírito vai falar para os nossos corações. Que o Senhor possa nos exortar, nos dirigir, que a gente possa rever nossas vidas e a gente possa voltar, Senhor, para o primeiro amor. Amém. E que a gente possa dar frutos e estarmos ligados, Senhor, na videira, para que a gente possa dar bons frutos e para tua honra e tua glória, Senhor. Usa o teu servo, Senhor pastor, o Tero, que o Senhor possa estar usando para falar aos nossos corações aqui e que o teu Santo Espírito possa estar com cada um de nós, nos orientando, nos ensinando, Senhor, e confirmando a palavra. Amém. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Felipe, Edia, tudo bem? O canto diz que as aves do céu cantam, louvam ao Senhor, que as feras do campo refletem o seu poder. Então, nós, como parte da criação, também vamos louvar ao Senhor. Quero louvar. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu poder, tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Sempre mais e mais quero adorar-te. Sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero adorar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te, sempre mais e mais quero servir-te. Sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Glória grande ao Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte.
grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Seja bendito o nome do Senhor. Queridos, mais uma vez vamos meditar na palavra de Deus, Mateus capítulo 5, versículo de número 7. Nós estamos estudando o Sermão do Monte e as bem-aventuranças que fazem parte desse sermão, a parte inicial, né? Como eu tenho dito aqui várias vezes, as bem-aventuranças representam o caráter de um cristão. Você quer conhecer um cristão? Essa é a marca de um cristão. E o texto diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nós nos acostumamos com essa terminologia, né? Misericórdia e graça. E eu estava pensando, aqui me preparando para falar a vocês, a gente adota a Bíblia não como um livro a mais ou um livro importante, mas a Bíblia é a palavra de Deus, né? Ela não apenas contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus. E sendo a palavra de Deus, nós precisamos da ação do Espírito Santo para nos iluminar. Porque você pode ter até um bom conhecimento, você pode ter um bom vocabulário, saber o significado das palavras, mas a Bíblia é um livro que a gente precisa entender espiritualmente. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 2, ele diz que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. Então, essas coisas só podem ser discernidas espiritualmente, né? E quem faz isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o mestre divino. O Espírito Santo é Deus, ele é pessoal. Ele não é uma força, não é uma influência, mas ele é uma pessoa divina, uma das pessoas da Trindade. E foi o Espírito Santo quem inspirou os escritores da Bíblia, e é o Espírito Santo quem nos ilumina. Há uma diferença entre inspiração e iluminação. Na verdade, os escritores da Bíblia foram inspirados, eles receberam a influência do Espírito Santo para que registrassem fielmente a revelação de Deus. E nós precisamos, então, da iluminação. Tanto que há uma oração no Salmo 119, verso 18, que diz: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Ou seja, abre os meus olhos, o meu entendimento, para que eu compreenda as maravilhas da tua lei.
Eu tenho dito aqui também, desde o primeiro dia, falando sobre as bem-aventuranças, que elas não foram ditas por Jesus assim, aleatoriamente. As bem-aventuranças, elas têm uma sequência lógica e elas são interdependentes, né? Primeiro, bem-aventurados os humildes de espírito, os que choram e os mansos. E aqui, essas 3 primeiras bem-aventuranças mostram a nossa necessidade. Nós não temos justiça própria diante do Deus Santo. Nós somos, diante dele, miseráveis mesmo, porque essa é a ideia, né? Absolutamente destituídos de qualquer merecimento diante dele. Então, por isso, nós lamentamos e choramos. E choramos não apenas por causa das nossas desventuras, mas também choramos por causa dos outros também, a realidade do ser humano. E, consequentemente, a mansidão mostra, ora, se eu sou esse miserável pecador diante do Deus Santo, como é que eu me sentirei superior aos outros, né? Então, bem-aventurados os mansos. E então nós chegamos a essa bem-aventurança central, que é os que têm fome e sede de justiça. Porque quando eu percebo minhas necessidades, eu recorro ao Senhor, né? Então, ó Senhor, dá-me a graça de ser parecido com Jesus, né? E aí sim. E aí as outras bem-aventuranças são uma consequência. Os misericordiosos, os limpos de coração e os pacificadores. Quem são misericordiosos? Os que são humildes de espírito. Quem são os limpos de coração? Os que choram os seus próprios pecados. Quem são os pacificadores? Os mansos, né? E tudo isso graças à fome e sede, né? O desejo, a ideia aqui, eu falei até no dia que falei sobre essa bem-aventurança, eu disse que às vezes a gente usa a expressão, estou morrendo de fome, né? Então, a gente está falando sobre necessidade de comer, gente. Chegou o horário, né? O organismo começa a reclamar. Mas fome significa ter necessidade e não ter o que comer. Isso é fome, né? Você não tem, isso é fome. Senhor, dá-me a graça, eu quero ser parecido com o Senhor Jesus. Então, o que é misericórdia, né? Misericórdia é a generosidade, misericórdia é a ternura do coração, é a bondade que brota do coração para aliviar o sofrimento dos outros, né? Essa é uma característica de Deus. A Bíblia diz que ele é rico em misericórdia. Efésios capítulo 2, versículo 4 diz que ele é rico em misericórdia. E Lamentações 3:22 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas não têm fim, renovam-se a cada manhã. Lá no livro do Êxodo, capítulo 34, um dia Moisés fez um pedido a Deus, assim, mostra-me a tua glória, não é? E o Senhor estava dizendo a Moisés no diálogo, né? Ninguém pode ver a minha glória e permanecer vivo, né? Será desintegrado, não é? E então Deus manifesta assim um lampejo da sua glória a Moisés, né? E começa a descrever o seu caráter. E a gente lê em Êxodo 34:6, né? Ele se revelou a Moisés como o Senhor, um Deus compassivo e grande em misericórdia. Há poucos dias esteve na nossa igreja um pregador e ele mostrou a diferença entre graça e misericórdia. Ele disse assim: graça é Deus nos dando aquilo que não merecemos. Isso é graça, favor imerecido. E misericórdia é Deus não nos dando o que merecemos, né? Então ele é misericordioso. Inclusive, Paulo fala sobre isso, primeira carta a Timóteo, capítulo 1, ele diz: eu fui um blasfemo, insolente, perseguidor, mas eu obtive misericórdia, eu fiz na ignorância. Essa é a ação da misericórdia de Deus, né? E de onde vem um coração misericordioso? E agora falando aqui na nossa relação, porque por natureza, por causa da queda, por causa do pecado, nós somos extremamente egoístas, né? Nós pensamos em nós mesmos em primeiro lugar. Tem até um ditado dos antigos que diz assim: farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Então, na verdade, a ideia aqui é o seguinte: primeiro eu, né? Primeiro eu,
e os meus, né? Mas o coração misericordioso é aquele que se volta para o outro, né? Então, eu gosto muito de uma definição de misericórdia que diz assim: misericórdia é compaixão que leva à ação. Uma coisa é a gente ver uma cena, ficar condoído, outra coisa é agir. Isso é misericórdia. Por exemplo, Jesus contou uma parábola, e Jesus, como um mestre divino, ele sempre foi fantástico em tudo que fez, né? E ele colocou o dedo lá na ferida dos judeus, né? Porque os judeus não se davam com os samaritanos, eram inimigos mesmo, né? E Jesus contou, então, uma parábola, porque ele estava conversando com alguém sobre o mandamento que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o seu interlocutor, querendo encontrar uma desculpa, diz: mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E Jesus contou a parábola. Um homem estava viajando de Jericó para Jerusalém e foi assaltado e foi espancado e levado o que ele tinha, ficou ferido lá na beira do caminho. Então, passou um levita, responsável pelas atividades do culto no templo, viu, mas passou de largo. Veio um sacerdote, da mesma maneira, viu, passou ao largo. E então veio um samaritano, interrompeu sua jornada, parou, cuidou do ferido, né? Aplicou azeite ali, que tinha uso medicinal, cuidou do ferido, colocou sobre o seu animal, levou-o a uma estalagem e disse: olhe, cuide desse homem, eu vou para o meu compromisso e quando voltar, eu pagarei a conta. Então Jesus olhou para o interlocutor e perguntou: quem foi o próximo desse homem? E ele respondeu: o que usou de misericórdia. Então Jesus disse: vá e proceda da mesma maneira. Os misericordiosos são aqueles que receberam da misericórdia de Deus, porque a maior expressão da misericórdia de Deus foi o fato de ele ter mandado o seu filho. Foi uma expressão da misericórdia, porque Jesus morreu pelos injustos. Como disse Agostinho de Hipona: amando os que não são dignos do teu amor, me tornaste digno desse amor. Então, Deus nos amou, a nós, os indignos, mandou o seu filho, né? Jesus é a expressão maior da misericórdia de Deus, porque veio nos buscar no nosso lugar de miséria, né? E Pedro escreve na primeira carta, capítulo 1, versículo 3, segundo a sua misericórdia, Deus nos regenerou, ele nos deu uma nova vida. Então, queria que a gente saísse daqui hoje, assim, com quais ações eu posso me envolver, né, como expressão de misericórdia. Respondendo à pergunta que o interlocutor fez a Jesus: quem é o meu próximo? A ideia, o princípio ali é o seguinte: o meu próximo é todo aquele cuja necessidade eu conheço e tenha como supri-la. Obviamente que nós não podemos suprir a necessidade de todos, mas há pessoas, né? E eu sei que eu já estou na hora aqui, mas é um minutinho, né? Acho que a gente tem algumas ações que a gente pode fazer, né? Na própria família, aquele que não cuida dos seus da própria casa, né? Jesus disse, a palavra de Deus diz assim: aquele que não cuida dos da sua própria casa é pior do que o incrédulo, né? Então, começar a cuidar dos de casa, dos idosos da nossa casa, né? dos mais necessitados, né? Mas pensando nos idosos, né, que a gente conhece, às vezes dá um passeio com um idoso que às vezes fica preso dentro de casa, né? Se prontificar, fazer uma feira, um supermercado, que a pessoa às vezes tem dificuldade para se deslocar. Passar uma tarde com o idoso, conversando, ouvindo, né? Tem tantas pessoas solitárias, né? Fazer uma visita no hospital, levar alento, estender a mão necessitada, uma família que a gente sabe que está
necessitado. Então, o meu próximo é aquele cuja necessidade eu tenho conhecimento e tenho como suprir. Então, que Deus nos abençoe para que essa misericórdia reflita a misericórdia do Senhor. Porque Ele nos regenerou por misericórdia, né? E agora faz parte do caráter de um cristão ser misericordioso. Vamos agradecer a Deus, pedir que Ele nos abençoe. Ó Deus, Tua palavra é rica, é verdadeira, é poderosa, ensina-nos e gera em nós o caráter de Cristo. Que sejamos verdadeiramente cristãos, não cristãos nominais, mas cristãos de verdade. Pessoas que expressem, que manifestem palavras do Senhor, reações do Senhor, ações do Senhor. Dá que sejamos misericordiosos. Abençoe esses queridos que estão aqui, os que estão acompanhando, os que assistirão ao vídeo, abençoa as famílias, abençoa a Hebron, toda essa empresa, todos os colaboradores, seus diretores, todos que estão envolvidos, a tua bênção assista essa empresa. E o Senhor abençoe a família também de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém e amém, amém. Deus abençoe, queridos, a todos. Deus abençoe.